Olá, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouco sobre os metais. E, na verdade, quando a gente fala a palavra metal, uma das coisas que vem à nossa mente são os objetos que são feitos de metal ou levam o metal. E você vai ver também que os metais, eles são importantes, né? Por quê? Porque a gente tem vários utensílios que a gente utiliza no nosso dia a dia que tem essa composição do metal ou ele é próprio de metal. E essa importância se justifica por uma série de propriedades que a gente vai conhecer nesse capítulo. Bom, exceto o mercúrio, os metais eles são sólidos. Você pode observar aqui o mercúrio ali na imagem da direita, né, que tem um gifzinho ali da pessoa colocando um objeto ali, que é uma esponja dentro do mercúrio. Você percebe que ele é um metal, só que ele é líquido. Então, todos os metais, exceto o mercúrio, em temperatura ambiente, eles estão aí geralmente no estado físico sólido. E no caso, esse estado físico, né, que eu estou querendo dizer, é com relação a uma temperatura de 25 graus Celsius, né, com alto ponto de fusão, especialmente nos metais de transição. E o que são metais de transição? Metais de transição foi aquilo que a gente estudou lá na tabela periódica. Eu vou abrir aqui a tabela periódica para vocês observarem que os elementos de transição eles estão aqui nessa parte do meio, tá? Eu vou apontar aqui para vocês observarem, tá? Então, os elementos de transição eles estão basicamente aqui, né? Nessa parte aqui. E você pode observar que o mercúrio encontra-se também aqui nos elementos de transição, e você percebe que o mercúrio, né, que tem aí a letra HG, né, H maiúsculo e G minúsculo, você percebe que ele está com a letra azul. Dos metais, ele é o único com a letra azul. Por que ele está com a letra azul? Lembra daquilo que a gente falou lá na nossa aula anterior, que de acordo com a letrinha azul, isso significa que esse metal, em temperatura ambiente, ele se encontra no estado líquido? Pois é, então todos aqueles que estão de letrinha azul é que encontram-se no estado líquido, e o mercúrio, né, é o único dos metais aí que se encontra no estado líquido em temperatura ambiente. Então, deixa eu voltar aqui para a aula onde a gente estava, tá, pessoal? Deixa eu sair aqui só um momentinho. Bom, continuando aí o nosso conteúdo, os metais, eles têm uma propriedade interessante, né? Que eles não se quebram com facilidade, mas em geral, alguns podem ser dobrados, né? Não sei se você percebeu, uma latinha de refrigerante, por exemplo, ou aquelas recipientes como os enlatados, né? Você consegue dobrar esse recipiente com facilidade. Ou seja, né, eles são considerados maleáveis. É assim que a gente pode falar, tá? A gente não chama eles de, eles são moles, são dobráveis, não, a gente chama eles de maleáveis. E eles se tornam maleáveis também quando eles são aquecidos. Bom, os metais, eles são considerados dúcteis, ou seja, eles podem também ser transformados em fios finos. É por isso que os metais costumam ser usados para moldar chapas e também participar aí da produção de panelas, utensílios domésticos, fios elétricos, justamente, né, porque em geral os objetos de metal possuem um brilho característico,
Geralmente o brilho do metal ele é metálico. Ele tem uma cor geralmente mais comum, é acinzentada ou prateada, exceto o ouro, porque o ouro ele é dourado. E o cobre, né, ele é avermelhado, como eu tinha mostrado lá para vocês quando eu falei sobre fios. Mas nem sempre esse brilho ele é intenso, né? Às vezes ele apresenta um brilho assim meio fosco, meio embaçado. Mas às vezes, se a gente conseguir polir esses objetos que são feitos desses metais que ficam meio foscos, a gente consegue, na verdade, deixar eles mais brilhantes. Isso acontece porque vários metais reagem com oxigênio, por isso que eles ficam com esse aspecto meio embaçado, meio fosco, tá? Você pode observar aqui na imagem que esse metal aqui ele tá mais fosco, né? E conforme ele vai sendo polido, ele vai ficando aqui, ó, mais brilhante. Então, tudo isso, gente, ocorre, né, do metal ficar assim meio, na verdade, sujo, vamos dizer assim, uma palavra vulgar para que vocês possam entender, uma forma suja, fosca, que você não consegue ver o brilho dele, é justamente porque esse tipo de metal ele reage com o oxigênio que está na atmosfera. Outros metais eles chegam a enferrujar também devido à reação do oxigênio, né, com o metal, e principalmente quando esse metal ele fica exposto ao ar, né, por causa do oxigênio e a umidade. E aí acaba deixando o metal ou enferrujado, ou sem brilho, fosco. E aí quando você, na verdade, utiliza algum tipo de substância de polir, ele fica limpinho. Outra propriedade dos metais é que eles conduzem bem a eletricidade. Ao contrário da maioria daqueles que não são metais, que a gente vai conhecer mais na frente. E eles conduzem bem o calor. Aqui nessa imagem, né, você pode observar que se você pegar um metal e começar a esquentar ele, você vai perceber que o calor ele vai ser conduzido através desse metal, tá? Então, os metais do grupo 1, que também podem ser chamados de metais alcalinos, exceto o hidrogênio, né? O hidrogênio ele não é um metal, mas ele está lá no grupo 1, ali, que é o grupo 1 ou grupo 1A, ok? E esses metais, então, são chamados de alcalinos, como eu acabei de falar. E aqui na tabela periódica, que foi uma das coisas que a gente estudou logo no início desse capítulo, nós temos aqui o grupo, né, desses metais. E aqui o hidrogênio, que não é um metal, mas ele está nesse grupo, porque ele não tem grupo nenhum. Mas ele não é um metal, tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para o slide anterior. Então, veja como os metais desse grupo têm propriedades físicas em comum. Geralmente, o grupo 1, né, são macios, podem ser cortados com uma faca. Eles têm uma densidade e um ponto de fusão baixos em relação a outros metais. Então, aqui nós temos os exemplos de metais alcalinos, tá? Apesar de que aqui na tabela periódica, ele mostra muito mais metais, mas aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, ok? O sódio é um tipo de metal alcalino, o lítio também é um exemplo, e o potássio. Os metais alcalinos, eles reagem mais facilmente com a água, e eles acabam, né, produzindo o gás hidrogênio a partir dessa reação com a água. Eles também podem produzir compostos que podem ser chamados de bases ou álcalis, né? Vem aí o nome deles.
alcalinos, por isso que eles são chamados assim, porque eles produzem essas bases. Então, além de liberar a energia. Então, aqui nessa imagem você pode ver aí a reação entre o sódio metálico, e com a água aí na imagem. E, na verdade, esse tipo de experimento não é um experimento correto a se fazer a qualquer momento, porque pode provocar acidente. Os metais do grupo 2 são chamados de metais alcalinos terrosos, ou você pode chamar alcalino-terrosos, tá? E eles formam geralmente as bases. Esses metais são mais endurecidos, né? São mais, como é que eu posso dizer assim, mais resistentes. E eles também são mais duros do que os do grupo 1 e reagem de forma mais branda com a água, né? Você pode ver que o do grupo 1, que é o sódio metálico aqui, ele tem uma reação mais ativa, tá? Mais chamativa. Esse outro grupo aqui, do grupo 2, eles têm aí uma reação mais branda, já é uma coisa mais leve, tá? E vocês podem observar que existem alguns exemplos desses metais, né? O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio e o bário. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula gravada. Um abraço para todos e até a próxima.